Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 30 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na presença Tua, estamos Te louvando, Te adorando e implorando em nome de Jesus o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que fale a Tua palavra, que o Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um feliz sábado para todos vocês. Deus colocou no nosso coração a mensagem para esta manhã, vencendo como Jesus venceu. Para vencer como Jesus venceu, nós temos que viver como Jesus viveu. Nós precisamos ser dependentes do Pai e ter o Espírito Santo habitando em nós, como Jesus Cristo viveu na dependência do Pai e tinha o Espírito Santo habitando nele. Ele era uma possessão do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, vamos iniciar lendo o que está na carta de Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. E vamos ver então os versos 13 até o verso 15. Tiago capítulo 1 e os versos 13 até o verso 15. Aqui diz: ninguém diga quando tentado, eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele próprio não tenta ninguém. Mas cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida por seu próprio desejo. Então, o desejo, quando concebido, dá à luz o pecado. Meus queridos irmãos, este texto de Tiago, capítulo 1, verso 13 a 15, nos explica, nos mostra que o trunfo de Satanás é a natureza pecaminosa que já existe dentro de você e dentro de mim. Já existe uma natureza pecaminosa dentro de nós desde o nascimento. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz o Salmo 51. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos precisando de um Salvador, que é Jesus Cristo. Esta é a grande diferença entre você e Jesus Cristo, porque Jesus não nasceu pecador. Jesus Cristo não nasceu precisando de um Salvador. Ele nasceu sendo o Salvador da raça humana. Ele é o Messias. Ele é o Cordeiro provido por Deus para perdão dos nossos pecados. Ele assumiu a natureza humana. Ele se tornou um de nós. Mas ele não é igualzinho a você. Por quê? Porque ele é o Deus encarnado. Ele é 100% Deus, nunca deixou de ser 100% Deus, e ele é 100% homem. Este é o grande mistério da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, queridos, nós temos uma natureza pecaminosa com propensões para o pecado. Esta inclinação, esta propensão para o pecado se fundamenta na natureza pecaminosa que nós temos por nascimento. A tentação não precisa vir de fora. A tentação vem de dentro de você, porque é uma tentação fundamentada na natureza pecaminosa que nós temos. Você pode estar pensando, não, mas Jesus Cristo também tinha uma natureza pecaminosa. Lembre-se, meu querido irmão, que a natureza pecaminosa de Jesus Cristo dizia respeito à natureza física. Fisicamente, ele não era como Adão, quando foi criado lá no Jardim do Éden. Fisicamente, Jesus Cristo tinha uma grande diferença de Adão na altura. E outra coisa, Jesus Cristo fisicamente sentia dores, sentia fome, sentia cansaço. Nada disso Adão sentia quando estava no Jardim do Éden. Então, fisicamente, Jesus Cristo herdou sim uma natureza física pecaminosa já degenerada por 4.000 anos de pecado. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, espiritualmente,
moralmente, Jesus Cristo era santo, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. O santo que de ti há de nascer, Lucas 1,35. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Jesus nasceu santo, sem propensões para o pecado, sem inclinação para o mal. Cada um é tentado, cada um de nós é tentado e atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, pela nossa própria natureza pecaminosa. As tentações serão despejadas sobre você. Isto está em Testemunhos, volume 4, página 357, parágrafo 4. As tentações serão despejadas sobre nós, pois por elas devemos ser provados durante o nosso tempo de graça na terra. Este é o teste de Deus para você. Este é o testar de Deus, uma revelação do nosso próprio coração. O nosso próprio coração está sendo revelado nas tentações que temos. Não há pecado em ser tentado, mas o pecado ocorre quando se cede à tentação. Testemunhos, volume 4, página 357, parágrafo 4. Não há pecado em ser tentado. Jesus foi tentado em tudo e nunca pecou. Não existe pecado em ser tentado, mas o pecado ocorre quando nós cedemos à tentação. O que significa tentação? É uma revelação dos nossos próprios corações. É o texto que nós lemos do Espírito de Profecia. O que significa isso? A tentação é uma revelação dos nossos próprios corações. Sim, a tentação revela a natureza pecaminosa que temos dentro de nós, desde o nascimento. Mostra o que a natureza da carne pecaminosa é capaz de nos levar a fazer. Natureza esta com a qual temos de lidar enquanto vivemos neste mundo. Só seremos livres, libertos definitivamente dessa natureza pecaminosa na segunda vinda de Jesus Cristo. O que é mortal será revestido da imortalidade e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. É isso que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos ver então o verso 51. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando? Na segunda vinda de Jesus. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos receber a imortalidade, sim, na segunda vinda de Jesus. Os santos filhos de Deus que vivem na terra, eles possuem uma natureza pecaminosa, porém, ela não é alimentada, ela está enfraquecida, ela está abatida, porque ela não recebe nutrição. Os filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, não alimentam a natureza carnal pecaminosa. Eles alimentam a natureza santa e espiritual que foi gerada neles pelo poder do Espírito Santo. Meu querido irmão, quando você não dá alimento, não dá comida para a natureza humana, pecaminosa, carnal que temos, ela vai sendo enfraquecida e ela não tem força, ela não tem poder, ela não dita o seu comportamento, ela não dita suas decisões, suas ações, ela não influencia seus pensamentos e suas decisões, suas escolhas. Quando nós iniciamos o dia em comunhão com Jesus, quando durante o dia mantemos o nosso pensamento e a nossa mente voltados para Jesus, sendo guiados pelo Espírito Santo, as tentações pecaminosas serão discernidas e se tornarão repulsivas para nós. Repito, quando nós estamos em comunhão com Jesus Cristo, desde o raiar do dia,
até o anoitecer, durante todo o tempo, estamos em comunhão com Jesus, guiados pelo Espírito Santo, nós discernimos as tentações. E estas tentações, elas se tornam repulsivas para nós. O pecado se nos torna ofensivo, aborrecível, nojento. É isso que o pecado era para Jesus, nojento, aborrecível, desprezível. E isso o Espírito Santo faz também em você e em mim, meu querido irmão. Quando somos gerados pelo Espírito Santo e nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, Satanás se vê impotente para nos dominar ou influenciar, pois nós não largamos de Jesus momento algum. Estamos sempre perto de Jesus o tempo todo. Os alimentos que fortalecem a nossa natureza pecaminosa são alimentos que podem ser definidos como filmes, os filmes de Hollywood, as novelas, os videogames, as músicas populares, a pornografia, as bebidas alcoólicas, o alimento cárneo. Mas, pastor Samuel, o alimento cárneo, sim. O alimento cárneo fortalece as propensões para o pecado. Alimenta a natureza animal em você, os instintos animais em você. As bebidas alcoólicas, cerveja, vinho, qualquer bebida alcoólica, as bebidas energéticas, a fornicação. Eu estou falando para você quais são os alimentos que vão fortalecer a natureza carnal, pecaminosa. E nós não poderemos nos alimentar destas coisas. Não poderemos fortalecer a natureza pecaminosa. Os vícios secretos alimentam a natureza pecaminosa. Os pecados encobertos. Meu querido irmão, não poderemos ter pecados encobertos. Uma vez que o Espírito Santo nos mostra e nos convence do pecado, porque esta é a função do Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso está em João capítulo 16, verso 8, então nós confessamos os pecados. Nós, os filhos e filhas de Deus, não vivemos com pecados encobertos, porque pecados encobertos, isto é trunfo de Satanás para nos dominar, para nos influenciar. Você pode estar pensando, pastor, eu não faço nada disso que o senhor mencionou aí como alimento para a natureza carnal. Eu não assisto filmes, eu não assisto novelas, eu não ouço músicas populares, eu não vejo pornografia, eu não como alimento cárneo, eu sou vegetariano, eu não uso bebidas alcoólicas, eu não uso bebidas energéticas, eu não cometo fornicação, eu não tenho vícios secretos, eu não tenho pecados encobertos. Você pode estar pensando, eu não faço nada disso. Mas, queridos, não é só não fazer. Existem outras coisas que nós precisamos fazer. Não é só o não fazer. Existe a lista do que nós precisamos urgentemente fazer. E quais são as coisas que nós precisamos fazer? Estudar a Bíblia diariamente. Não é ler apressadamente a Bíblia, é meditar nela. Meditar na vida de Jesus, principalmente nos evangelhos, na vida, obra de Jesus Cristo, nos ensinos de Jesus Cristo. Estudar a Bíblia, meditar nela, meditar em Jesus, revelado nos evangelhos, meditar em Jesus Cristo, revelado no livro Caminho a Cristo, no livro Desejado de Todas as Nações, orar sem cessar, porém, orar ajoelhado. Você pode perguntar, mas tem que ser ajoelhado? Não, você pode orar assentado, você pode orar deitado, você pode orar caminhando na rua, você pode orar dirigindo o seu carro, você pode orar enquanto está trabalhando, mas, em tendo oportunidade, a oração deve ser ajoelhado. A oração de joelhos é uma oração poderosa. Você sabe que numa visão que Deus deu para uma pastora, esta mulher de Deus teve uma visão em que ela viu Satanás com os seus anjos maus numa grande mesa. Todos os demônios estavam ali
e Satanás estava dirigindo, dando ordens para eles. E a ordem dada por Satanás é: nós não temos tempo, nós temos pouco tempo, corram, se apressem, não deixe o povo se ajoelhar, não deixem se ajoelhar. A ordem de Satanás é para que o povo de Deus não se ajoelhe. Nós temos que fazer exatamente o contrário. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e confessar os pecados, queridos, nós precisamos nos ajoelhar, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, nos ajoelhar, como fazia Daniel, que 3 vezes por dia ajoelhava-se dentro do seu quarto. Queridos, nós deveremos orar sem cessar o tempo todo, 24 horas por dia, mas pelo menos 2 a 3 vezes por dia, orarmos ajoelhados. Por quê? Você vence a luta contra o pecado ajoelhado. Você não vence a luta contra o pecado em pé. Não. Você tem que se ajoelhar para vencer a luta contra o pecado e ser vitorioso como Jesus Cristo. Você está entendendo como funciona a guerra espiritual? Você vence a guerra espiritual não andando, não correndo, mas ajoelhando-se, rendendo-se a Jesus. Nós poderemos orar de qualquer jeito, mas em tendo oportunidade, deveremos nos ajoelhar. Foi assim que Jesus venceu e é assim que nós estamos vencendo. Não estou dizendo vamos vencer, estou dizendo já estamos vencendo, aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 15, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Leia comigo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, das nossas fraquezas. Porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado. Precisamos entender esta frase da palavra de Deus, como nós em tudo foi tentado. Eu pergunto para você, será que Jesus foi tentado a roubar? Será que Jesus foi tentado a mentir? Será que Jesus foi tentado a adulterar, a matar? Será que Jesus foi tentado por tentações negativas, como pornografia, masturbação, fornicação, promiscuidade, adultério? Nós todos, pecadores, temos e somos tentados por essas tentações negativas. Porém, quando nós analisamos a vida de Jesus, na palavra de Deus, quando nós lemos na Bíblia as tentações preparadas por Satanás contra Jesus, nós percebemos que as tentações de Satanás para Jesus eram tentações personalizadas e tentações positivas. Como tentações positivas? Ó, queridos, vamos ver ali em Mateus capítulo 4? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e o verso 3. Mateus capítulo 4 e o verso 3. Leia comigo. Aqui diz: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Esta era uma tentação negativa de matar, de roubar, de mentir, de adulterar? Ou era uma tentação positiva? Não era uma coisa boa transformar pedras em pães? Queridos, tentações positivas faziam muito sentido, porque Jesus Cristo realmente podia transformar pedras em pães. Isto não seria uma tentação para você ou para mim, porque nós não podemos mesmo transformar pedras em pães. Mas para Jesus, que é Deus, que nunca deixou de ser Deus, Satanás tentava forçando Jesus Cristo a usar os seus poderes divinos para mostrar que ele é Deus. Transforma estas pedras em pães. Uma tentação para Jesus usar os seus poderes divinos, independentemente do Pai. Vejam a segunda tentação, está em Mateus 4, verso 6. E disse-lhe:
Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Outra tentação positiva, mostrar que realmente o que a Bíblia diz é verdade, que os anjos protegiam Jesus e que não deixariam que ele tropeçasse em nenhuma pedra. Mas, se Jesus se lançasse, segundo a sugestão de Satanás, ele estaria exercendo não fé, mas sim presunção, porque ele estaria se expondo ao perigo desnecessariamente. Meu querido irmão, Jesus não tinha que provar que era Deus. Ele foi e sempre será Deus, mas ele mantém a natureza humana também para todo sempre. Jesus Cristo veio à Terra não para mostrar como Deus deve viver. Jesus Cristo veio à Terra para mostrar como um homem pode e deve viver na dependência do Deus Pai. Batizado pelo Espírito Santo, Jesus veio para ser exemplo humano de vida, independência do Pai e guiada pelo Espírito Santo. Queridos, novamente Satanás tenta fazer com que Jesus haja por si mesmo, independente do Pai. Não eram coisas negativas, ou más, ou imorais, mas simplesmente agir por si mesmo, independente do Pai. Quando Jesus estava pregado na cruz do Calvário, Satanás ainda deu a sua última cartada. A última cartada de Satanás, a última tentação, ele dizia assim, Mateus 27:40, salva-te a ti mesmo. Ora, não é uma coisa boa se salvar? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Não seria uma coisa muito boa mostrar que Jesus é Deus e que ele realmente poderia descer da cruz? Queridos, mas não era a vontade do Pai que ele descesse da cruz. O Pai, por 3 vezes, negou passar de Jesus Cristo o cálice da morte, porque Jesus Cristo aceitou beber o cálice da morte. E ele veio para salvar a humanidade. Então a vontade do Pai não era que ele descesse da cruz. Satanás queria que Jesus agisse por si mesmo, usando os seus poderes divinos. Ele poderia descer da cruz e não sofrer. Satanás tentava Jesus Cristo de forma positiva, tentações positivas, forçando-o a usar a sua natureza natural. O que significa isso, pastor Samuel? Forçando Jesus a usar a sua natureza natural. Qual era a natureza natural de Jesus Cristo? Aquela natureza que ele sempre teve. A natureza divina. A natureza divina era a natureza natural de Jesus Cristo. E Satanás tentava Jesus, forçando-o a usar, fazer uso da sua natureza divina, independente do Pai. Será que ele poderia fazer uso da sua natureza divina? Lógico que poderia. Era uma opção. E as tentações de Satanás eram nesse sentido. A natureza natural de Jesus, a natureza santa e divina. Quando Jesus encarnou, ele assumiu a natureza humana sem perder a natureza santa e divina. Mas ele, Jesus, não poderia usar ou agir segundo a natureza divina, porque ele não veio para ser exemplo de Deus vivendo na terra. Jesus não veio para ser um exemplo de como um Deus pode viver na terra. Não, meus queridos. Jesus veio para ser exemplo meu e seu, para nós pecadores, humanos. Se Jesus usasse a sua natureza natural, a divina, ele falharia no plano de salvar o pecador, deixaria de ser o nosso exemplo. Jesus não poderia usar algo que nós pecadores não podemos usar. Tudo que Jesus usou para ser vitorioso está acessível a você e a mim. Jesus nunca usou nada para vencer o pecado, vencer a Satanás, que você também não possa usar. Você tem acesso ao mesmo poder que fez de Jesus Cristo vitorioso. Que poder é esse? O Espírito Santo que nele habitou. O Espírito Santo que em você e em mim habita.
Nós temos acesso ao mesmo poder, meu querido irmão. Jesus veio ao mundo para mostrar como um homem pode viver na dependência de Deus e ungido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e decidir não pecar. Meu querido irmão, o pecado é um ato voluntário da alma, embora sejamos pecadores por natureza, mas o pecado é uma decisão que você faz. De que nos adiantaria ter o exemplo de um Deus vivendo 33 anos na terra? Isso seria de nenhuma utilidade para nós. Por isso, Jesus, sendo Deus, assumiu a natureza humana e se negou a usar qualquer poder que não fosse acessível aos homens e mulheres pecadores. Nós temos acesso aos mesmos poderes que auxiliaram Jesus. O poder do Deus Pai está disponível para você, como estava disponível a Jesus. A habitação do Espírito Santo, ser possuído pelo Espírito Santo, isto está disponível para você. É assim que funciona comigo, meu irmão. É assim que funciona com você. Através de Jesus, nós temos acesso ao Deus Pai, que derrama sobre nós o Espírito Santo. Assim, somos vitoriosos, como Jesus Cristo foi vitorioso. Através de Jesus, nós temos acesso ao mesmo Deus Pai. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao batismo do Espírito Santo. Aleluia! Mas agora vem o segredo que Satanás guarda com 7 chaves. Qual é o segredo que Satanás guarda com 7 chaves? Volte lá para Tiago, capítulo 1 e o verso 14. Tiago, capítulo 1 e o verso 14. Aqui diz: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido, engodado pela sua própria concupiscência. Nós somos engodados, seduzidos, traídos pela nossa própria natureza pecaminosa, pela nossa própria concupiscência. Assim, meus queridos, deveremos nos lembrar de que a natureza natural de Jesus era santa e divina, mas a natureza natural sua e minha é a natureza pecaminosa. Essa é a natureza natural sua e minha, a natureza pecaminosa. Assim como Satanás tentava Jesus para usar a sua natureza natural, usar a sua natureza divina para vencer o pecado, para não sentir dor, para não sentir fome, assim também Satanás usa a sua e a minha natureza natural, que é a pecaminosa, para vivermos independentes de Deus. Meu querido irmão, o nosso comportamento, as nossas decisões, escolhas, o nosso estilo de vida não podem ser segundo a nossa natureza natural, humana e pecaminosa. Porque se nós seguirmos as escolhas e as decisões segundo a nossa natureza carnal, nós estaremos perdidos. Se você e eu fizermos decisões segundo os desejos da nossa natureza carnal, vamos pecar. Por isso, nós passamos pelo novo nascimento. Por isso, fomos gerados pelo Espírito Santo. Espiritualmente, somos novas criaturas, filhos e filhas de Deus. E a natureza santa de Jesus nos torna participantes da natureza divina. Não somos deuses, mas somos participantes da natureza divina, porque a natureza divina de Cristo é implantada em nós, somos participantes dela. É o Espírito Santo que vive em nós, ou seja, Deus habita em você. Por isso somos participantes da natureza divina. E não poderemos viver, agir, pensar, escolher, decidir segundo a natureza natural nossa, que é a pecaminosa, mas deveremos viver na dependência da natureza divina, santa de Jesus, implantada em nós. Não agirmos independentes de Jesus Cristo. Se vivermos de acordo com a natureza santa de Jesus implantada em nós pelo Espírito Santo, então viveremos como Jesus viveu e venceremos como Jesus venceu. Jesus não fazia uso da sua natureza natural
e você não pode fazer uso da sua natureza natural. Jesus tinha que viver na dependência do Deus Pai e guiado pelo Espírito Santo. Você também tem que viver na dependência do Deus Pai, guiado pelo Espírito Santo 24 horas por dia. A natureza santa precisa ser continuamente gerada em você e em mim. Não é uma vez na vida. Continuamente, diariamente, a natureza santa de Jesus Cristo precisa ser gerada em você e em mim pelo Espírito Santo. É uma experiência diária que dura a vida toda. Agora, meus queridos, sejam cuidadosos. Veja o que está escrito no Comentário Bíblico Adventista. Ali tem um texto que é um comentário de Ellen White. Esse comentário de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128. Página 1128. Ali diz assim: sejam cuidadosos, muito cuidadosos, quanto a como vocês tratam o assunto da natureza humana de Cristo. Não apresentem Jesus como homem com propensões para o pecado. Você e eu nascemos com propensões para o pecado, mas Jesus Cristo não nasceu com propensões para o pecado. Ele não tinha inclinação para o pecado. O pecado lhe era ofensivo, o pecado lhe era repulsivo. E quando o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus, o pecado começa a se tornar ofensivo a você também, repulsivo também a você e a mim. Este é o novo nascimento. Não apresentem Jesus como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado como um ser puro e sem pecado, sem uma mancha de pecado sobre si. Foi feito à imagem de Deus. Adão poderia cair e caiu pela transgressão por causa do pecado. Seus descendentes nasceram com inerentes tendências para a desobediência. Nós nascemos com inerentes tendências para a desobediência. Jesus não tinha essa inerente tendência para a desobediência, porque moral e espiritualmente Jesus era santo de nascimento. Lucas 1,35, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. É o único que nasceu santo. Jesus Cristo, porém, continua dizendo a serva de Deus, Jesus Cristo, porém, era o Filho unigênito de Deus. Tomou sobre si a mesma natureza humana e em tudo foi tentado, tal como é tentada a natureza humana. Podia haver pecado, podia haver caído, mas nem por um instante se manifestou nele propensão para o mal. Nem por um segundo se manifestou em Jesus uma propensão para o mal. Não existia propensão, inclinação, tendência para o mal em Jesus Cristo. Foi assaltado por tentações no deserto, assim como Adão foi assaltado por tentações no Éden. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128. Portanto, meu querido irmão, vamos nos guardar de fazer de Jesus Cristo inteiramente humano. Ele era 100% humano? Sim. Ele era 100% divino? Sim. E isso não acontece com você, porque nós nunca seremos 100% divinos. Nós somos 100% humanos, mas nunca seremos 100% divinos. Nós somos participantes da natureza divina, mas não somos deuses. Jesus Cristo é Deus, nunca deixou de ser Deus. Evitem todo assunto relacionado com a humanidade de Cristo que esteja exposto a ser mal entendido. A verdade jaz junto à senda da presunção. Ao tratar da humanidade de Cristo, necessitamos vigiar rigorosamente cada declaração, não seja que façamos as palavras dizerem mais do que contém, e assim percam ou obscureçam a clara percepção da sua humanidade combinada com a divindade. Seu nascimento, o de Jesus, foi um milagre divino. Milagre divino. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jamais, de modo algum, deixem a menor impressão sobre a mente humana de que uma mancha ou uma inclinação, ou seja,
propensão para a corrupção se tenha manifestado em Cristo, ou que ele de alguma forma cedesse à corrupção. Jesus foi tentado em tudo, assim como o homem é tentado, não obstante ele é chamado o Santo. É um mistério que ficou sem explicação para os mortais. É um mistério que ficou sem explicação para os mortais. O fato de Cristo haver sido tentado em tudo, tal como nós, e não obstante fosse sem pecado. A encarnação de Cristo sempre foi e sempre será um mistério. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas ponham-se todos os seres humanos em guarda contra o ensino de fazer a Cristo totalmente humano, tal como nós, porque não pode ser. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128 e 1129. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o modelo para você. Jesus Cristo é o modelo porque viveu na dependência do Pai. Não fazia uso da sua natureza natural, a divina. Ele é modelo porque você também não pode fazer uso da sua natureza natural, a pecaminosa. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso estilo de vida, não deveremos permitir que a nossa natureza natural, pecaminosa, nos oriente e nos influencie. Nós precisamos viver como Jesus na dependência do Pai, sendo guiados pelo Espírito Santo. Jesus está vigiando por você, temente filho de Deus. Você está sendo tentado? Ele o livrará. Você está fraco? Ele fortalecerá você. Você é ignorante? Ele esclarecerá você. Você está ferido? Ele vai curar você. Isto está no Ciência do Bom Viver, página 71, parágrafo 5. Cheguemos, pois, meu querido irmão, minha querida irmã. Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de necessidade. Jesus Cristo disse: vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. João 14:30. Presta atenção nesta frase de Jesus. Aproxima-se o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. E diz a serva de Deus, no Desejado de Todas as Nações, página 77, parágrafo 4. Ela diz assim: nada havia em Cristo que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo. Como é que você pode vencer como Jesus venceu? Se a presença do Espírito Santo estiver no seu interior, na sua mente, isso pode acontecer com você também. A presença do Espírito Santo em nós, ele habitando em nós, faz-nos vitoriosos, porque ele implanta em você a mente vitoriosa de Jesus Cristo. E ele faz de você um homem e uma mulher dependentes de Deus, que não vivem segundo a natureza natural, pecaminosa que temos. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e suscitados por Satanás que atormentam até mesmo os melhores homens e mulheres. Mas se estes pensamentos, sentimentos não forem acalentados, se forem repelidos como odiosos, a alma não se contamina com a culpa e ninguém é manchado por sua influência. Review and Herald, do dia 27 de março de 1888. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode ter apoio, algum desejo pecaminoso que é acariciado, por meio do qual as suas tentações vão assegurar a sua força. Grande Conflito, página 623, parágrafo 1. Um pensamento impuro que seja tolerado, um desejo pecaminoso que seja acariciado, e a pessoa será contaminada e a sua integridade será comprometida.
Testemunhos, volume 5, página 177, parágrafo 1. Todo pensamento pecaminoso tem de ser instantaneamente repelido. Testemunhos, volume 3, página 324, parágrafo 2. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, por isso é importante atender o conselho de Paulo em Efésios capítulo 4, verso 27. Ali, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Não aceite o mínimo pensamento pecaminoso. Rejeite, expulse instantaneamente todo e qualquer pensamento pecaminoso. Preencha sua mente com textos da Bíblia, com promessas de Jesus Cristo, com louvores a Jesus Cristo. Não demos lugar ao diabo. Não procure se concentrar nos seus pensamentos pecaminosos, meu querido irmão. Não procure se concentrar em seus pensamentos pecaminosos, mas sim eleve a sua mente para algo celestial. Concentre-se nos pensamentos e na vida de Jesus. Não se concentre nos seus pensamentos pecaminosos, mas eleve a sua mente para algo celestial. Concentre-se nos pensamentos e na vida de Jesus. A sua imaginação, meu querido irmão, não lhe foi dada para que se lhe permitisse correr desenfreada de acordo com a sua vontade, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Não. Se os seus pensamentos forem maus, maus serão também os seus sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Testemunhos, volume 5, página 310, parágrafo 1. Não podemos, portanto, permitir o agir por impulso. Não podemos baixar a guarda nem por um momento. Assaltados por inúmeras tentações, deveremos resistir firmes em Jesus Cristo, ou seremos vencidos? Ciência do Bom Viver, página 452, parágrafo 3. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Testemunhos para Ministros, página 79, parágrafo 3. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero ler para vocês um texto que está em Testemunhos, volume 4, página 235, parágrafo 2. Preste atenção neste texto, que foi inspirado por Deus. O maior triunfo que nos é dado, pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos, o domínio próprio, o controle da nossa mente, o controle dos nossos pensamentos. O maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. As nossas propensões naturais devem ser controladas, ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Testemunhos, volume 4, página 235, parágrafo 2. O triunfo que Jesus quer dar para você é o domínio de si mesmo, o autodomínio, domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Satanás pode angustiar, mas não pode contaminar. Satanás pode causar agonia, mas não pode perverter. Satanás tornou a vida de Cristo uma longa cena de conflito e provação, mas Jesus saiu vitorioso. E a vitória de Jesus é sua, meu querido irmão, é minha. Em Cristo somos mais do que vencedores. Existem espinhos no seu caminho? O caminho de Cristo teve 10.000 vezes mais espinhos. Você se sente aflito? Assim também Jesus Cristo se sentia aflito. Quão apto está Cristo para nos servir de exemplo? Ele é o nosso exemplo. Ele pousa para ser copiado, reproduzido em você e em mim. Lembre-se, o maior triunfo que nos é dado pela religião de Jesus Cristo é o controle de nós mesmos. As nossas propensões naturais devem ser
controladas como? O Espírito Santo que em nós habita, matando a natureza carnal, a míngua de fome, sem dar alimento para ela, e alimentando a natureza espiritual pelo estudo da Bíblia, pela confissão dos pecados, pelo louvor, pela submissão a Deus, fortalecendo a natureza santa de Jesus em nós, para sermos vitoriosos como Jesus foi vitorioso. Meu querido irmão, não amemos o mundo, amemos a Deus, amemos a Jesus Cristo, sejamos batizados pelo Espírito Santo. Não ame o mundo, mas ame a Deus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor implanta em nós uma natureza que nós não tínhamos, que não nos é natural, mas através do Espírito Santo o Senhor gera em nós essa natureza santa, espiritual de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor, através do Espírito Santo, Senhor Jesus, que através do Espírito Santo, o Senhor nos ajude a viver de acordo com essa natureza que recebemos de Jesus Cristo. Que as nossas decisões, escolhas, estilo de vida, sejam guiados, controlados pelo Espírito Santo. Que nós pensemos como Jesus. Que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus. Que nós sejamos dependentes do nosso Deus Pai e guiados pelo Espírito Santo, como Jesus foi. Dá-nos a vitória em Jesus Cristo, porque tudo podemos em Cristo que nos fortalece. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.